O Agricultura BR desta quinta-feira fala a respeito da polêmica decisão do Senado Federal que aprovou um projeto legislativo que faz com que as usinas de cana-de-açúcar possam vender diretamente etanol para postos de combustível. Projeção indica que a cana-de-açúcar produzida no estado de São Paulo deve render até 10% a menos na atual temporada. Com uma meta rebaixada, os Estados Unidos bateram a marca de vendas para a soja, de acordo com o relatório de vendas e exportações apresentado nesta quinta-feira. E ainda, você sabe hoje mais a respeito da queda no embarque de café pelo Brasil por conta da greve dos caminhoneiros. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Boa tarde. O Senado Federal aprovou na última terça-feira, dia 19 de junho, o projeto de lei que permite a venda direta de etanol das usinas aos postos de combustível, sem que seja necessária fazer a contratação de uma distribuidora para transportar o produto. Acaba com a norma instituída em 2009 pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Esse projeto que traz uma situação que foi proposta pelo representante público Otto Alencar, do PSD do estado da Bahia, tem como objetivo facilitar essa comercialização e também, de acordo com o projeto, baixar o preço para o consumidor final. O projeto de lei, no entanto, não tem sido bem visto por vários elos dessa cadeia produtiva. Postos de combustível, distribuidoras e também usinas espalhadas pelo país se manifestam contrária a esta medida. A única, por exemplo, União da Indústria da Cana-de-Açúcar, fala que esta decisão do Senado é preocupante, uma vez que, por enquanto, não há nenhuma avaliação profunda sobre esta possibilidade. Nesta tarde da última quarta-feira, eu conversei com Roberto Holanda Filho, ele que é presidente da Biosul, que é a instituição que representa os usineiros no Mato Grosso do Sul, que é um dos 4 maiores estados produtores sucroenergéticos do país. Veja agora a posição dele a respeito do tema. E no último dia 19, o Senado Federal aprovou por 47 votos a 2 o projeto de decreto legislativo que autoriza as usinas de cana-de-açúcar a venderem etanol direto para o posto de gasolina. Na prática, ela corta as distribuidoras dos postos. E por isso a Agricultura BR quis saber qual o entendimento dos especialistas e quem atua na área a respeito dessa decisão, desse projeto que pode vir a virar lei, que pode vir a ser aplicado. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com Roberto Holanda Filho, ele é presidente da Biosul. Roberto, é um tema polêmico, não é simples, como muitas vezes se dá a entender a respeito dessa questão da venda. Eu quero perguntar logo de cara, qual que é o seu entendimento? Você, a Biosul, é a favor da maneira como esse projeto está sendo aplicado? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Obrigado por estar aqui com a gente. E da maneira que está sendo feita, eu não acho que é positivo para o consumidor. Eu acho esse é um assunto importante. Eu acho que a cadeia de combustíveis, de produção e de venda de combustível no Brasil precisa ser discutida. Acho importante que seja discutida, mas é um processo que tem que ser discutido. Até porque está sendo vendido para o consumidor, que vai ter uma redução significativa no preço do etanol. Isso não deve acontecer. Amanhã o consumidor vai vir cobrar da gente, cadê a redução? É importante que se saiba que são 2 negócios diferentes. A produção é um negócio e a distribuição é outro negócio. Como exemplo, se uma usina quiser passar a atender poste de combustíveis, vamos lá, uma usina hoje entrega produto para 4, 5 distribuidoras em grandes caminhões que carregam o etanol em grande volume das usinas. Se você for passar a vender para posto, sua base de cliente passa de 4, 5 para 1.000.
você vai ter que construir um departamento comercial, você vai ter que construir um departamento de análise de crédito, você vai ter que ter uma frota de caminhão diferente, porque os caminhões que entregam o combustível nos postos são caminhões menores, são caminhões com tanques fracionados. Existe toda uma operação logística que a usina vai ter que montar, evidentemente com um custo muito grande, e esse custo vai ter que voltar ao produto. Então, essa ilusão que está sendo vendida de forma, ao meu ver, muito apressada, de que tem uma redução importante de preço para o consumidor, não é verdade. O elo da distribuição fica com pouca parte do valor do produto final. Então, essa expectativa é errada. Fala-se muito que o etanol, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem que ir para São Paulo para poder voltar para o posto. Não é verdade. Todos os estados têm base de distribuição. Existe um negócio muito bem estruturado no Brasil e que tem, na sua competitividade, logística, um fator muito importante. Então, o negócio de distribuição já é um negócio estruturado, com a logística acertada, bem azeitada, o fluxo de entrega de produto é uma coisa bem desenhada, e na hora que você mexe com isso, é muito complicado e você certamente agrega custo. Então, essa ilusão precisa ser mais bem discutida do que... E eu acho que está indo muito rápido demais. Roberto, é como se nós tivéssemos aqui tanto um setor quanto o outro. A usina, ou mesmo os postos de gasolina, tentando arcar com uma ação, que é a atividade logística de distribuição, a qual não é a expertise de nenhum dos dois. E esse custo, ele realmente existe. Roberto, e aí dentro desse cenário, nós temos ali, se ele se configurar dessa maneira, nós temos a anulação ou cortes de boa parte das distribuidoras de combustível do país. As distribuidoras, elas são essenciais dentro do RenovaBio, que é um projeto de longo prazo aplicado sobre a cadeia produtiva, sobre esse complexo agroindustrial. Como é que ficaria esse cenário? Como que ficaria essa situação? Pois é, Fabiano, isso é outra coisa que nos preocupa muito. Depois de muito tempo, depois de décadas, finalmente o Brasil tem um plano de longo prazo. Um plano de descarbonização da sua matriz energética. O Brasil já é um país que tem o maior plano de uso de combustíveis renováveis do mundo, e a gente assumiu compromissos ousados. O RenovaBio é um programa que foi desenvolvido aqui no Brasil. Vários outros países estão querendo saber como é que nós fizemos. É um programa moderno, eficiente, não é subsídio, não é imposto, e o pessoal do Ministério das Minas e Energia, que criou o programa, tem sido convidado a dar palestra e apresentar o RenovaBio em vários outros países do mundo que querem olhar o nosso bom exemplo. E olha aí, nós podemos colocar em risco esse programa que é tão bem desenhado e que dá um horizonte de investimento, dá um horizonte que o investidor pode planejar, que prevê e que possibilita uma expansão do nosso setor com previsibilidade, com papel definido na matriz energética, que é uma demanda que a gente tem há muito tempo. Roberto, para encerrar a nossa entrevista, quando o Senado, antes, para fazer essa apreciação, para analisar, apesar que teve votação assim, esmagadora, 47 votos a 2, chegaram a conversar com os representantes, falaram com o pessoal da área do setor sucroalcooleiro, também com as distribuidoras, com o pessoal de postos de gasolina. Você tem essa informação? Não, existe evidentemente uma atividade de todos nós. Os setores envolvidos têm feito uma intensa movimentação junto aos parlamentares. A gente entende também que é um momento complicado, porque o outro discurso é um discurso muito fácil. Você dizer que vamos eliminar o atravessador e vamos baratear o custo, é um discurso fácil, ele é vazio, mas é fácil e é difícil de atacar isso. Então, a gente corre o risco de, no assodamento, aprovar um negócio que vai gerar um problema em vez de uma solução. Nós vimos agora um assunto muito parecido, que foi a tabela do frete, que parecia uma solução eficiente para um problema e acabou sendo um problema maior ainda. Ou seja, vamos discutir, eu acho que é importante que se discuta essa coisa, é importante discutir com a sociedade, mas há que ter essa discussão. Chama os agentes envolvidos, vamos fazer audiências públicas, vamos debater o assunto e vamos conhecer o assunto para que a gente traga, se necessário, mudanças, mas com o conhecimento dos agentes, com o conhecimento do processo que é a distribuição, a produção de combustível no Brasil. Nossa equipe de reportagem também conversou na manhã desta quinta-feira com Edson Lazarotto, ele que é diretor do Simpetro-MS, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo e também de Lubrificantes em Mato Grosso do Sul. Para os donos dos postos de combustíveis, o que muda?
Mudaria se realmente acontecer essa venda direta e que realmente o preço venha a cair para repassar para o consumidor. Que de nada adianta você fazer uma mudança de logística, por exemplo, o caminhão ir direto buscar na usina, se isso não refletir em preço. De nada vai adiantar. E isso é meio complexo, até porque hoje os donos de postos ou as transportadoras, os caminhões já são adaptados para transportar gasolina, diesel e etanol. Se isso acontecer, o caminhão terá que ser propriamente para buscar o etanol. Isso formará longas filas nas usinas, vai demorar, quer dizer, o custo vai encarecer. Então, nesse momento, é muito temerário falar sobre essa mudança, né, da busca direta na usina. Se acontecer mesmo essa questão, o consumidor ele vai sentir de fato no bolso? Como que fica essa situação? Então, é isso que eu estou citando. A gente tem muita preocupação com isso, porque todos esse encarecimento, do caso da logística pela usina, que não tem essa logística para fazer esse transporte hoje, será que realmente vai refletir para o consumidor? Será que não vai deixar novamente os postos como vilão da história? Ou simplesmente dizer assim, fizeram todo um trabalho e os postos não estão repassando? É que realmente sempre acontece isso, porque nós somos o último elo da cadeia e que vai refletir no consumidor. Então, nós queremos realmente discutir, a nossa federação está empenhada nisso. Nesse primeiro momento, ela está contrária a essa mudança, até porque a gente quer que seja feito, por exemplo, um plano piloto. Pega-se uma região que seja bastante produtora, faz um piloto de um ano e meio, vê se realmente vai refletir no preço final. Se isso acontecer, espalha para todo o país. A situação é bem complicada, você tem aquele momento na qual muita gente acredita que vai ter uma certa mudança, mas respostas complexas não tem como fazer isso de uma maneira rápida. Os senadores buscaram uma resposta rápida e isso pode trazer, inclusive, alguns respaldos negativos. O texto, que foi aprovado por 47 votos a 2 no Senado, segue agora para apreciação na Câmara dos Deputados. Um outro assunto polêmico que tem sido bastante tratado nos últimos dias no meio rural tem a ver com a modernização sobre a legislação de defensivos agrícolas no país. A comissão especial que debate este assunto tem se reunido em Brasília para colocar os pontos a favor e contra desta mudança. O relator do projeto defende esta modernização, uma vez que a lei atual é de 1980. Em Brasília, Catarina Martorelli traz mais informações. Bancada ruralista e entidades ligadas ao agronegócio acompanharam os debates. Pelo relatório, os defensivos devem ser liberados pelo Ministério da Agricultura, mesmo que órgãos fiscalizadores como Anvisa e IBAMA não tenham concluído as análises. O projeto, primeiro, não coloca mais pesticida, como vai ser chamado assim que ele for aprovado, a mais. Muito pelo contrário, o que nós queremos é modernizar, é usar moléculas que já são usadas em outros países e que a nós aqui ainda não é permitido por uma burocracia, por um tempo a mais que se leva para fazer essas validações aqui no Brasil. A oposição diz que, se aprovado, o projeto vai aumentar o uso de agrotóxicos no país e infectar o prato do brasileiro. A gente vai comer ainda mais veneno, você pode ter certeza disso. Esse projeto ele significa insegurança alimentar, porque do jeito que a agricultura é hoje, usa agrotóxicos dessa forma, a gente vai acabar com os nossos recursos e, claro, todo dia a gente está comendo veneno. Esse projeto só vai piorar porque ele vai permitir mais substâncias e mais perigosas. Catarina Martorelli para o SBA. A partir de agora, o assunto é especificamente soja. Vamos saber como é que vem os negócios agora com soja em alguns dos principais portos brasileiros. Você acompanha na Agricultura BR. Veja conosco, então, Paranaguá e Santos, nesse dia 21 de junho. Porto de Santos sobe de novo. Nós temos alta para os dois portos. O prêmio pago pela soja é maior e vem com Santos agora a R$ 86,00 a saca de 60 quilos. Paranaguá, valores negociados a R$ 85,00 a saca.
Do ano é período de vazio sanitário da soja, a medida que determina que seja proibida a planta viva de soja nas propriedades rurais, seja ela cultivada ou germinada naturalmente. Ela já começou em alguns estados do país. Veja só na tela em quais estados este período já teve início. No Paraná, ele começou no dia 10 de junho e segue até a data 10 de setembro. Em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rondônia, o vazio sanitário da soja teve início no último dia 15 deste mês de junho e segue até o dia 15 de setembro. Outros estados entram neste período, Fabiano, muito em breve. Bom, aqui nós trazemos também, Juliana, a medida que é adotada, mas começando a partir do próximo dia 1º. Você vai conferir agora como que estão divididos esses estados em torno da situação da soja, principalmente para o vazio. Confira conosco na tela como é que está essa situação. Temos aqui a partir do dia 1º de julho os estados de Tocantins e Bahia para período de vazio sanitário. Tocantins e Bahia, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal, de acordo com o consórcio anti-ferrugem, e Pará e Maranhão são os únicos estados que darão início ao vazio em algumas semanas. São os destaques que nós trazemos para o vazio sanitário da soja. A Agricultura BR segue falando de soja, agora destaque internacional, isso porque o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou nesta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, o seu relatório de vendas e exportações. Esse relatório trouxe um volume até que razoável para aquilo que vem acontecendo com os Estados Unidos em termos de comercialização e é o suficiente para fazer os norte-americanos baterem a sua meta de vendas e não de embarque, meta de vendas em relação à temporada 2017-2018. Tá certo que não é uma grande meta, mas os norte-americanos conseguiram alcançá-la. Uma meta que foi rebaixada 6 vezes pelo Departamento de Agricultura norte-americano durante a campanha. Veja conosco como é que vem o volume de vendas para essa temporada 2017-2018. Você vem aqui que até o último dia 14 de junho, as vendas encerradas nesta data semanais totalizaram 301.745 toneladas. Com isso, o total de vendas chega a 56.450.000 toneladas, para uma meta de 56.200.000 toneladas. Eu lembro que essa meta norte-americana de vendas chegou a ser superior a 61 milhões de toneladas lá no início da campanha. Já para a temporada 2018-2019, a campanha nova, os norte-americanos já estão vendendo para ela. O total de vendas chega a pouco mais, quase 7 milhões de toneladas, mas teve um volume pequeno na semana encerrada no dia 14 de junho. Veja comigo na tela, você acompanha os dados para o dia 14 de junho. Você vê que o volume foi de 227.605 toneladas. Total de vendas, 6.880.000 toneladas. Meta para a temporada 18-19 de 62.320.000 toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. E os americanos já estão com a soja nova nos campos. Temporada 2018-2019 está plantada e em fase de desenvolvimento. A Juliana Rezende participa do programa agora com a gente e fala como que o clima se comporta para eles nas próximas semanas. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Até pelo menos no começo desta semana, os produtores de soja dos Estados Unidos já haviam avançado bastante com as atividades de plantio das lavouras. Já alcançam 97% de áreas semeadas e essa condição ainda é bastante favorável. Isso porque vem chovendo de forma frequente em grande parte das áreas produtoras de soja. Isso vem garantindo também que grande parte das lavouras está em boas condições
Para os próximos períodos, tem mais chuva também. No decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 26 de junho, expectativa de chuva frequente em grande parte de áreas produtoras de soja do Corn Belt dos Estados Unidos. A expectativa é de chuva de forma abrangente, só que essa chuva não vem de forma tão intensa. É apenas em alguns pontos do centro dos Estados Unidos e até da faixa leste, onde as instabilidades ganham um pouco mais de força e aí os acumulados passam até de 30 milímetros em apenas 5 dias. A partir da semana seguinte, entre o final de junho até o começo de julho, a chuva perde intensidade, mas ainda não cessa. Então ainda segue chovendo em grande parte das lavouras de soja americanas, mantendo o solo com bastante umidade, favorecendo essa fase inicial de crescimento das lavouras. Dessa vez, a chuva ainda vai seguir persistindo, só que o volume de água vai ficar um pouquinho mais baixo. O acumulado de água em 5 dias fica em torno de 15 milímetros em grande parte das áreas produtoras de soja dos Estados Unidos. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos dia 6 de julho, expectativa de chuva frequente em grande parte das lavouras de soja americanas e a expectativa, com essas pancadas de chuvas mais persistentes nos Estados Unidos, é de manter o solo com bastante umidade e garantir bom crescimento para as lavouras de soja por lá. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque os números para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Você sabe, soja de Chicago vem sofrendo fortes pressões, seja por conta do avanço das lavouras norte-americanas, que vem com bom desempenho, o clima está ajudando, como você viu, e também por conta dos Estados Unidos e seu governo em relação à China. Vamos aos números soja de Chicago, que você acompanha comigo agora. Temos as posições de mais curto prazo neste momento sendo negociada como? Com queda. Você observa aqui que as 3 posições de mais curto prazo já não conseguem sustentar o piso de $9 o bushel. Novembro é a única que mantém esse piso. As 4 posições de curto prazo perdem agora cerca de 4 centes de dólar. A posição de julho vem a $8,85 mais 2. Agosto, $8,90 mais 2 por bushel. Setembro, $8,95 mais 6. E novembro, a $9,06 por bushel. São negócios com a soja no mercado de Chicago. Atenção agora para a cotação do dólar comercial aqui no Brasil, que apesar de ter tido pouca oscilação, vem registrando ligeiros ganhos nos últimos dias. Na manhã desta quinta-feira, a moeda vinha novamente em alta. A gente coloca na tela para você acompanhar agora em casa, em tempo real, a cotação da moeda norte-americana. Ela vem com elevação de 0,39%, negociada na venda a R$ 3,79. E a hora de intervalo por aqui. No próximo bloco, a gente fala sobre mais um outro assunto bastante polêmico no meio rural, o tabelamento de fretes. E você pode aproveitar para emitir a sua opinião, falar a respeito do assunto, participando da Agricultura BR. É simples, você manda sua mensagem no 67 99656 2266. Fique conosco, voltamos já. E o impasse com relação à tabela dos fretes parece não ter fim. Nessa situação que está sendo agora analisada no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Luiz Fux, ele que é o responsável por receber as solicitações e todos aqueles processos de várias instituições contra o tabelamento do frete, recebeu nesta última quarta-feira em uma audiência pública a participação das partes que se expressaram sobre o tema. A audiência foi entre entidades do setor, caminhoneiros e o ministro Luiz Fux, que é o relator das ações que questionam a tabela de frete. As entidades defendem que a tabela deve ser apenas de referência, sem preço mínimo obrigatório. O prejuízo do setor está gigantesco, então manter essa tabela é manter esse prejuízo diário. Então a gente pugnou para que transformasse ela em referencial, tirasse a obrigatoriedade, a vinculabilidade dela e sim, remetesse uma tabela referencial até que o Supremo possa analisar a questão com calma. Os caminhoneiros insistem que haja um preço mínimo e disseram que aceitam inclusive recuar um pouco, reduzindo em torno de 10% os valores da tabela atual. Queremos o preço mínimo do frete, exatamente, né? Ele, para nós, ele é o muro que separa o lucro do prejuízo. O ministro Luiz Fux marcou para a próxima quinta-feira uma nova audiência para receber novas propostas e tentar chegar a um consenso.
Se não chegarem a um consenso sobre esse preço intermediário, nós no dia 27 de agosto vamos realizar uma audiência pública com técnicos da área para poder municiar o Supremo para definitivamente julgar a causa. Catarina Martorelli para o SBA. O quadro Agroações de hoje destaca a empresa BRF, que nesta última quarta-feira informou que concedeu férias coletivas a 5.600 funcionários de 4 indústrias localizadas no sul do país. Isso tudo enquanto tenta ajustar a sua produção após os efeitos da greve dos caminhoneiros. Na tela agora você acompanha comigo quantos funcionários em cada uma destas indústrias terão essas férias concedidas. Na indústria de Chapecó, em Santa Catarina, cerca de 1.400 empregados terão férias de 30 dias. Já na unidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, aproximadamente 1.000 empregados da produção ficarão afastados por 10 dias. Na fábrica de Concórdia, Santa Catarina, as férias coletivas vão durar 12 dias e envolverão cerca de 1.700 colaboradores da produção de frangos. Por fim, a planta gaúcha de Serafina Correia terá aproximadamente 1.500 empregados em férias. Por lá, o período vai durar 10 dias. As ações da BRF já vêm em recuo nos últimos 30 dias. Esse recuo acontece por conta da União Europeia, que suspendeu a compra de produtos brasileiros, da China, que também colocou uma ação antidumping contra a compra de frangos, entre outras questões que vão culminar nessa greve dos caminhoneiros, paralisação no final do último mês. Veja conosco como é que vem o desempenho das ações da BRF, negociada sobre a sigla BRFS3, nos últimos 30 dias. O acumulado traz no dia 21 de maio, R$ 21,63 o valor pela ação. No dia 28, subia um pouco, vinha para R$ 22 a ação. No dia 6 de junho chega ao maior valor dessa série histórica, R$ 24,57. No dia 11 caía de novo para R$ 21,51. Neste dia 20 cai mais um pouco, vindo para R$ 19,60. O acumulado de 30 dias mostra uma queda muito expressiva para os valores das ações da BRF. Vamos saber agora como é que as ações são negociadas neste momento na Bolsa de São Paulo, na B3. Você acompanha conosco agora os negócios ao vivo com as ações da BRF. BRFS3 vindo agora a R$ 19,66, ganha 6 centavos neste momento em relação ao fechamento desta quarta-feira, uma pequena variação positiva de 0,06%. Por aqui é hora de falar de milho, isso porque a colheita da segunda safra do cereal, temporada 2017-2018, já começou em alguns dos maiores estados produtores. Mato Grosso deu a largada, já tem mais de 6% de área colhida. Paraná também já deu início às atividades de retirada dos grãos do campo, assim como Mato Grosso do Sul. Paraná e Mato Grosso do Sul tiveram um problema ao longo desta safrinha de milho por conta da falta de chuvas por um longo período, cerca de 30 a 40 dias, dependendo da localidade. Isso trouxe abaixo a produtividade média esperada para este ciclo. Portanto, ambos os estados já esperam uma produção menor. Em Mato Grosso do Sul, as atividades começaram nesta última semana, segundo o boletim do SIGA-MS, que é feito pela AproSoja do estado. A gente vai saber então agora com a Juliana Rezende como que o clima se comporta para esses produtores que já estão iniciando as atividades de colheita no campo. As lavouras de milho, segundo a safra do Mato Grosso do Sul, foram as lavouras mais beneficiadas da região central do país. Isso é porque o Mato Grosso do Sul acabou recebendo algumas chuvas, conforme as frentes frias passavam pelo sul do país e conseguiam alcançar, com tempo mais instável, as lavouras do Mato Grosso do Sul. Por conta disso é que os índices de umidade do solo do estado sul-mato-grossense estão mais elevados e ficando entre 50% até 70% em grande parte do estado. Só que os produtores
produtores do norte do Mato Grosso do Sul ainda esperam algumas perdas em relação à produtividade. Isso é porque nas áreas mais ao norte, de divisa com Mato Grosso e também Goiás, a umidade do solo caiu um pouco mais do que se comparada com as áreas mais ao sul do estado sul-mato-grossense. Então, nessas áreas mais secas do norte do Mato Grosso do Sul, ainda podem ocorrer algumas perdas em relação às lavouras, por serem um pouco mais prejudicadas devido ao solo mais seco. Agora, grande parte das lavouras de milho estão em fase de maturação e enchimento de grãos e já algumas lavouras começaram até as atividades de colheita no campo. Para os próximos períodos, tem previsão de tempo bastante seco. Até o dia 26 de junho, tempo firme e aberto em grande parte do Mato Grosso do Sul. Essa expectativa também vai seguir acontecendo até o começo de julho e até pelo menos o dia 6 de julho não tem previsão de chuva retornando para o estado do Mato Grosso do Sul. Durante as próximas semanas, uma frente fria vai conseguir passar pela região sul, mas não vai garantir grande amplitude e conseguir trazer chuva para o estado sul-mato-grossense. Então, por conta disso, as lavouras de milho do Mato Grosso do Sul ainda vão ser influenciadas pelo predomínio de uma massa de ar mais seco que mantém os dias ensolarados, quentes e também até com a umidade do ar mais baixa nas horas mais quentes do dia. Esse cenário agora em grande parte das lavouras vai ser um pouco mais favorável, principalmente para os produtores que até já começaram as atividades de colheita no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E é hora de acompanhar como estão os valores do milho no Brasil. As cotações seguem elevadas, nada interessantes para os compradores, principalmente os pecuaristas. O momento é de alta, portanto, favorável para o produtor de milho no país. Essa alta acontece devido a uma safra mais baixa, a estoques menores em relação ao que o Brasil já teve em anos anteriores e também a alta demanda pelo milho brasileiro no exterior. Você confere agora como estão os valores em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. E nesta quinta-feira, como tradicionalmente acontece, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de vendas e exportações com a semana encerrada no último dia 14 de junho. Para o milho, houve um volume pequeno de vendas, uma queda forte frente à semana imediatamente anterior, registrando aí uma queda entre uma semana e outra que fica na ordem de 74% em relação às vendas. Com isso, fica quase inalterada as vendas acumuladas da campanha 2017-2018 entre a semana encerrada no dia 7 de junho e a encerrada nesse 14 de junho. Veja comigo na tela como é que estão então as vendas e a aproximação em relação à meta de exportações norte-americanas. Semanal, vendas muito baixas, 165.917 toneladas que foram vendidas. A safra tem uma venda total até 14 de junho de 56.400.000 toneladas, 4 milhões a menos do que a meta para a campanha, 58.420.000 toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos agora acompanhar como opera o mercado futuro do milho em Chicago nesta quinta-feira. De olho na tela, então, para os negócios em tempo real, você vê o milho negociado na Bolsa Norte-Americana
com alguma recuperação no dia de hoje. As posições de mais curto prazo e até março de 2019 operam com alta de 2 centes de dólar por bushel. Os contratos com vencimento em julho deste ano negociam o bushel do milho a $3,56 mais 6. Cotações para setembro vêm a $3,66 o bushel. Posição de dezembro, $3,78 mais 2, enquanto a posição de março de 2019 negocia o bushel do cereal a $3,87 mais 4. Mercado reagindo bem, portanto, nesta quinta-feira. E é hora de mais um rápido intervalo por aqui. No próximo bloco, a Agricultura BR volta a trazer o assunto cana-de-açúcar. Aí a gente vai falar a respeito da produtividade esperada para esta safra lá no estado de São Paulo. E você aproveite para entrar em contato conosco. Mande a sua mensagem no nosso Facebook, no Twitter ou ainda no WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta com informações agora sobre o setor sucroalcooleiro do país. Uma projeção feita pela Exalc e a USP mostrou queda de produtividade nas lavouras de cana-de-açúcar da região centro-sul do país nesta safra nova 2018-2019. Para São Paulo, a queda estimada é ainda mais severa. De São Paulo, Gustavo D'Angelo tem mais informações. A queda na produtividade de lavouras de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil em 2018-2019 pode chegar até 10% ante a safra passada. Foi o que apontou projeções do sistema Tempo-Campo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP. O principal fator dessa redução foi a estiagem. A quebra mais severa deve ocorrer aqui em São Paulo, principal região produtora, com chuvas escassas desde março. Apesar de as médias terem ficado apenas um pouco abaixo do volume histórico do período nesta safra, as chuvas mostraram atraso de cerca de um mês na primavera de 2017 e finalizaram bruscamente no fim de março em praticamente todo o estado. Outro aspecto a ser considerado nesta safra foi a irregularidade das chuvas ao longo do verão, prejudicando principalmente os canaviais jovens plantados em solos mais fracos. Os cenários apontados mostram queda de até 10% nas regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Araraquara, em relação à safra passada. Já para a região de Piracicaba, há uma queda estimada de 5% em relação a produtividades observadas no ano passado. Desde dezembro de 2017, o sistema Tempo-Campo mostrava um cenário estável em relação ao ano passado. Mas em fevereiro deste ano, a tendência de queda já ficou clara para o estado paulista. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Você acompanha agora no Agricultura BR como é que ficam as condições climáticas para as lavouras de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Grande parte das culturas de inverno do Rio Grande do Sul vem sendo beneficiadas ao longo dos últimos períodos. Com chuvas mais frequentes e temperaturas mais amenas, é a condição favorável para o crescimento das lavouras de inverno no estado gaúcho. Agora, as condições hídricas do Rio Grande do Sul estão bastante elevadas devido a essas chuvas mais frequentes. Os índices de umidade do solo passam de 90%. Em relação ao trigo, os produtores já passaram até de 45% de áreas semeadas e grande parte das lavouras vem mantendo bom ritmo de desenvolvimento. Durante os próximos períodos, tem previsão de chuva frequente no estado gaúcho. Até o dia 26 de junho, expectativa de chuva em grande parte do estado. A chuva não deve vir de forma tão intensa, são pancadas mais fracas e também mal distribuídas. E essa chuva toda acaba sendo associada com a passagem de uma nova frente fria. Agora, em relação ao segundo período, entre os dias 27 de junho até
até 1º de julho. Expectativa de chuva frequente no estado gaúcho, nas áreas mais ao sul e até da região da Campanha. A chuva ganha mais intensidade ainda, tanto que o acumulado fica em torno de 30 milímetros na metade sul gaúcha. Nas áreas mais ao norte, a chuva ainda acontece, só que com menor volume. Tanto que no extremo norte gaúcho, as pancadas garantem acumulados de no máximo 5 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, entre os dias 2 até 6 de julho, expectativa de chuva frequente no Rio Grande do Sul. Dessa vez a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade aos poucos, mas ainda não cessa. Então, durante as próximas semanas, expectativa de chuva frequente nas principais áreas produtoras de trigo do Rio Grande do Sul e em grande parte das culturas de inverno do estado gaúcho. A expectativa é de manutenção desse solo mais úmido para garantir bom crescimento para as lavouras da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Você viu a Juliana Rezende. Juliana Rezende trouxe uma informação muito importante aí para o produtor do Rio Grande do Sul, falando a respeito dessas condições climáticas, umidade de solo, fatores fundamentais para o desenvolvimento das lavouras. Agora sim, a Juliana Rezende participa conosco e fala sobre a região produtora de cana-de-açúcar, principalmente no estado de São Paulo. Como é que fica a previsão do tempo para produtividade, bem focada em produtividade mesmo, no estado de São Paulo. Juliana Rezende. O estado de São Paulo recebeu poucas chuvas ao longo do mês de junho e, por conta disso, acabou beneficiando os produtores de cana-de-açúcar paulistas. Esse tempo mais seco, a falta de chuvas, beneficia os produtores de cana-de-açúcar porque acaba favorecendo condição de tempo favorável para o andamento da colheita e até da moagem da cana-de-açúcar. Até a maturação acaba sendo também beneficiada. Só que esse tempo mais seco diminuiu as condições hídricas do solo, especialmente no interior do estado de São Paulo, onde a umidade caiu para apenas 20%. Para os próximos dias, não tem previsão de chuva no estado de São Paulo mais uma vez. Até o dia 26 de junho ainda não chove, é o sol que vai brilhar forte, as temperaturas vão aumentar aos poucos durante as próximas tardes. E até pelo menos o dia 1º de julho não tem expectativa de nada de chuva no estado de São Paulo. É somente na primeira semana de julho que até volta a chover, mas somente no sul do estado de São Paulo. São pancadas muito fracas e irregulares. De maneira geral, podemos considerar que o tempo firme predomina até pelo menos a primeira semana do mês de julho em áreas produtoras de cana-de-açúcar do estado de São Paulo. Essa expectativa é muito favorável para os produtores de cana do interior do estado de São Paulo, porque vão conseguir avançar bastante com as atividades de colheita e até de moagem dos canaviais da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E falando agora sobre preços do setor sucroalcooleiro, nós tivemos uma semana de baixa para o valor do etanol na semana passada. Essa queda foi registrada depois de pelo menos 4 semanas seguidas de elevação. Na tela você acompanha comigo agora a evolução dos preços do etanol hidratado, tomando como base o estado de São Paulo. Veja que na semana encerrada na última sexta-feira, dia 15 de junho, o valor do litro fechou a R$ 1,65. Foi uma queda semanal de 2,80%, uma vez que na sexta-feira da semana anterior, o valor do litro estava em R$ 1,70. A gente vê no gráfico como que o preço vinha subindo semana a semana, mas agora com esta queda registrada na semana passada, voltou a recuar para casa de R$ 1,65. No caso do etanol anidro, aquele que é adicionado à gasolina, os valores também registraram baixa nesta última semana, depois de várias semanas de oscilação positiva. A queda semanal foi de 1,17%. Na tela você acompanha a evolução dos preços para o anidro em São Paulo. A última semana fechou com o valor do litro a R$ 1,83, recuando, portanto, parte da alta acumulada nas últimas semanas. Mais uma vez, a queda na semana foi superior a 1% para o etanol anidro. O assunto por aqui agora é café e o Agricultura BR destaca os efeitos ainda da greve dos caminhoneiros sobre o mercado cafeeiro
neste último mês de maio. A greve, que tomou conta das rodovias pelo país por mais de 10 dias, travou o transporte de várias cargas, causando prejuízos em vários setores. No setor cafeeiro não foi diferente. Houve queda nas exportações do grão enviadas pelos portos do país. Dados do Conselho Nacional dos Exportadores de Café, o Secafé, mostram a queda no volume de café embarcado em maio de 2018, na comparação com maio de 2017. Na tela você acompanha este número comigo. De acordo com o Conselho, foram enviados ao exterior 1.460.000 sacas de 60 quilos do grão, um volume que, veja só, ficou 36,9% abaixo em relação a maio de 2017. Este volume, inferior a 1,5 milhão de sacas, trata-se do menor volume exportado pelo país em um único mês desde fevereiro de 2004. Porto de Santos seguiu sendo a principal porta de saída do café do Brasil, com 83% dos embarques durante o mês de maio. Mesmo que esse volume tivemos, comparando com o mesmo período do ano de 2017, um recuo de 11,3%, que você acompanha na tela comigo, números do Secafé para os embarques. Veja só que Porto de Santos vem com 83% do total embarcado em todo o país, 11,3% de queda frente a maio de 2017, de acordo com o Secafé. Segundo a Câmara Setorial dos Exportadores da Associação Comercial de Santos, o Porto deve perder uma parcela de exportação para outros portos brasileiros e, com isso, deve ter um recuo nessa participação de 83% para 75% do mercado, algo que ainda assim mostra o Porto de Santos com uma situação muito forte ainda e muito importante em torno dos embarques de café do Brasil. De olho nos negócios com o café no mercado físico do Brasil. Em primeiro lugar, trazemos a cotação arábica, tomando como base o estado de São Paulo. Valores na tela para você acompanhar como que a negociação tem sido feita para a variedade tipo 6, bebida dura para melhor. Nesta última quarta-feira, dia 20 de junho, a cotação registrou uma leve queda para R$ 446,05. Foi mais um dia de baixa registrado para a variedade arábica aqui no país. Queda no acumulado do mês chega a 2,32%. Lembrando que a colheita da safra 2018 está em pleno vapor pelas áreas produtoras e isso traz pressão ao mercado. Vamos ver agora como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Acompanhe comigo as posições negociadas. Temos aqui o destaque para a referência, a mais importante, inclusive aqui para o Brasil, que é o maior produtor e exportador. Posição de julho é negociado $1,12 mais 35 a libra peso. Perde bastante hoje, está perdendo uns 130 nesse momento. Setembro, posição importante, tá assim como dezembro, porque é onde vem negociada uma parte expressiva do café produzido no Brasil. Setembro vem com $1,16 mais 15 a libra peso e dezembro $1,19 mais 60 por libra peso. Já março de 2019 tem os negócios a $1,23 mais 10 a libra peso. Essas posições vão perdendo meio cento de dólar neste momento. O preço do café Conilon também tem registrado baixa pelo Brasil no acumulado deste mês de junho. Isso acontece por conta da entrada do grão no mercado. É época de colheita pelos estados produtores. Espírito Santo, Bahia e Rondônia são os três maiores e colocam a maior parte deste café à disposição do mercado e da indústria cafeeira do Brasil. Os valores negociados para a saca de 60 quilos do grão, tomando como base o estado capixaba, o Espírito Santo, caíram de novo nesta última quarta-feira. A queda no dia foi mais expressiva, conforme você vai ver na tela agora.
Veja que o valor da saca fechou o dia a R$ 329,79, registrando uma queda significativa de pelo menos R$ 3,00 a saca de um dia para o outro, desta última terça-feira até a quarta. O acumulado do mês tem sido de baixa tendência negativa em relação ao fechamento do mês de maio. A queda até agora chega a 1,48%. No cenário internacional, os fundamentos vão dando conta de redução para os valores pagos para o café Robusta, referência para o Conilon aqui no Brasil. Robusta vem sofrendo pressão negativa. Isso por conta de mais uma safra vietnamita trazendo elevação. O Vietnã, que na última safra recuperava-se depois de quebra, agora amplia. Chega a 29.800.000 sacas de café Robusta sendo produzidas no Vietnã, segundo o maior produtor geral do mundo. Veja conosco como é que vem os negócios em Londres agora. Negócios em Londres é por tonelada. Posição de setembro vem com alta agora, $1.698 a tonelada. Novembro vem na estabilidade, $1.695. Janeiro de 2019, $1.700 é o piso que era trabalhado até pouco tempo. E março, $1.700 por tonelada, redução de 0,64%. Os últimos movimentos de bolsa, principalmente depois da apresentação dos dados do Departamento de Agricultura norte-americano para o café em todo o mundo, mostram que o viés é de queda. E é hora de mais um intervalo por aqui. Você que está nos acompanhando ao vivo pelo canal do Boi, fique com a gente. No próximo bloco, o assunto são as culturas de inverno lá no Rio Grande do Sul. Você de casa vai acompanhar como que está o desenvolvimento das lavouras de canola por lá. E ainda hoje você tem mais destaques em torno do mercado da soja aqui no Agricultura BR. Nós voltamos em instantes. É hora de falar sobre as culturas de inverno do Brasil, que estão no campo agora, já nos estados que fazem o plantio das culturas. Rio Grande do Sul, Paraná são os principais estados produtores das culturas de inverno. No estado do Rio Grande do Sul, a implantação das lavouras de canola já foi finalizada. Por lá, o desenvolvimento tem sido positivo. Uma situação, no entanto, que não é favorável aos produtores é a falta de estudos a respeito desta cultura, que acaba trazendo baixa rentabilidade ao produtor. Quem mostra pra gente a situação por lá, no estado gaúcho, é Annelise Nicolodi. Mesmo com menor quantidade, a canola marca presença no Rio Grande do Sul. A cultura, que começou a ser semeada no mês passado, já está com 100% dos 38 mil hectares plantados. Agora é ficar de olho no clima e também nas pragas e doenças. A canola é uma cultura que se trabalha há muitos anos, né? Iniciou com a couza, nós aqui também tivemos iniciativas com a canola, chegamos a ter 3 mil hectares de canola, porém as produtividades que nós conseguimos, que se consegue, né? Não é só aqui na nossa região, para você conseguir 30, 35 sacas por hectare com a canola é um teto de produtividade que a gente vê nas lavouras. E aí ela acaba também se tornando uma cultura a questão econômica dela que fica limitada. Eu acredito que a canola, alguns países têm produtividades muito maiores. Canola de um ciclo maior também, porém aqui nós não podemos ter um ciclo tão longo, porque aí ela já iria atrapalhar a soja, né? E qualquer cultura de inverno que atrapalhar a soja, hoje que é a nossa principal cultura, ela não vai se viabilizar, né? Então, a canola, eu acho que nós teríamos que ter mais pesquisa. Hoje os híbridos que nós utilizamos aí são híbridos importados, que são testados aqui, claro, mas não são produzidos, não tem nenhuma empresa obtentora de híbridos de canola no Brasil. Talvez se a área aumentasse um pouco, houvesse interesse, né? E aí eu acho que seria o ideal. E também que nós tivéssemos mais pesquisa, com manejos melhores, né? Um grande problema da canola é a colheita, a deiscência que há da sílica, né? Ela acaba com um vento forte, no momento que ela está pronta, ela acaba às vezes
você perdendo 70% da cultura. Então, realmente é uma cultura que nós precisaríamos realmente investir em pesquisa, em novos híbridos, em híbridos produzidos aqui no Brasil, para nós aproveitar talvez esse nosso inverno aí e produzir algum grão. A canola é usada para a fabricação de óleo e ração e tem preço médio fixado em R$ 70 a saca. Annelise Nicolodi para o SBA. Além da canola, outras culturas de inverno são opção para o cultivo no estado do Rio Grande do Sul, como linhaça, aveia branca e também a cevada. Você vai acompanhar na tela agora como está o desenvolvimento de cada uma dessas culturas por lá, de acordo com a Emater Gaúcha. As lavouras de canola estão em fase de cevada, melhor dizendo, estão em fase de implantação, especialmente na parte norte do estado. Produtores realizam tratos culturais e as primeiras áreas em desenvolvimento se encontram com um bom padrão. Já as lavouras de aveia se encontram em um estágio mais avançado. A gente acompanha na tela agora como vem, portanto, o andamento desta cultura por lá. As lavouras estão em fase de germinação e desenvolvimento e ela apresenta boas condições de evolução, salvo um eventual prejuízo em lavouras pelo ataque de pragas, principalmente de lagartas. Segundo a Emater Gaúcha, em alguns plantios a qualidade mais baixa das sementes tem decorrência das condições deficientes da safra anterior, quando houve muitas chuvas na colheita, diminuindo assim o vigor e, consequentemente, a germinação. Agora, após o controle de pragas, os agricultores estarão realizando a aplicação de fertilizante nitrogenado em cobertura para potencializar o crescimento vegetativo. Por fim, as lavouras de linhaça também estão em fase de implantação. De acordo com a Emater Gaúcha, você acompanha na tela agora comigo, o desenvolvimento dessas lavouras é positivo. Elas estão em fase inicial de emergência. Em São Luís Gonzaga, uma área de cultivo tradicional, é esperado a semeadura de 400 hectares, estando já semeados 240, portanto, já metade desta cultura cultivada. O preço da saca de 25 quilos de linhaça tem sido praticado em torno de R$ 75. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para o cultivo das culturas de inverno lá no Rio Grande do Sul. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Grande parte das culturas de inverno do Rio Grande do Sul vem sendo beneficiadas ao longo dos últimos períodos. Com chuvas mais frequentes e temperaturas mais amenas, é a condição favorável para o crescimento das lavouras de inverno no estado gaúcho. Agora, as condições hídricas do Rio Grande do Sul estão bastante elevadas devido a essas chuvas mais frequentes. Os índices de umidade do solo passam de 90%. Em relação ao trigo, os produtores já passaram até de 45% de áreas semeadas e grande parte das lavouras vem mantendo bom ritmo de desenvolvimento. Durante os próximos períodos, tem previsão de chuva frequente no estado gaúcho. Até o dia 26 de junho, expectativa de chuva em grande parte do estado. A chuva não deve vir de forma tão intensa, são pancadas mais fracas e também mal distribuídas. E essa chuva toda acaba sendo associada com a passagem de uma nova frente fria. Agora, em relação ao segundo período, entre os dias 27 de junho até 1º de julho, expectativa de chuva frequente no estado gaúcho, nas áreas mais ao sul e até da região da Campanha, a chuva ganha mais intensidade ainda, tanto que o acumulado fica em torno de 30 milímetros na metade sul gaúcha. Nas áreas mais ao norte, a chuva ainda acontece, só que com menor volume. Tanto que no extremo norte gaúcho, as pancadas garantem acumulados de no máximo 5 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, entre os dias 2 até 6 de julho, expectativa de chuva frequente no Rio Grande do Sul. Dessa vez a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade aos poucos, mas ainda não cessa. Então, durante as próximas semanas, expectativa de chuva frequente nas principais áreas produtoras de trigo do Rio Grande do Sul e em grande parte das culturas de inverno do estado gaúcho. A expectativa é de manutenção desse solo mais úmido para garantir bom crescimento para as lavouras da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
Vamos agora falar de mercado do trigo no estado do Paraná e também no Rio Grande do Sul, os maiores produtores. No caso do Paraná, a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador vem cotada acima de R$1.000. Este mês de junho tem registrado algumas perdas, mas o valor é bem mais alto. Acompanhe na tela como vem o preço então da tonelada do trigo no estado paranaense. Nesta última quarta-feira, dia 20 de junho, o valor fechou em R$ 1.055,63. O acumulado de junho registra perda de 2,72%, mas reafirmando, cotação do cereal vem muito mais alta do que se via nessa mesma época do ano passado, por exemplo. Vamos acompanhar agora os negócios no estado do Rio Grande do Sul e a cotação da tonelada do trigo tipo brando. O acumulado do mês de junho para os gaúchos tem sido positivo. É alta de 7,75%. Preço fechou nesta última quarta-feira, dia 20, a R$ 950,91. Cotações em alta, portanto, para o trigo no Brasil, em virtude de uma safra menor. O assunto agora é mercado futuro para o trigo, negociado na Bolsa de Chicago, e ele vinha sendo bastante contaminado por conta das quedas muito fortes que a soja acabou imprimindo sobre os negócios na Bolsa norte-americana. O complexo soja estava recuando muito, isso contaminava milho, contaminava trigo também, e hoje há uma certa recuperação. Trigo vinha em alta até poucos minutos, vamos saber se essa alta continua por lá. Nós temos trigo negociado em Chicago agora na tela. Você acompanha comigo como é que vem as posições sendo negociadas. Mercado futuro do trigo vem com alta de 7 centes de dólar, de 5 a 7 centes de dólar nas posições de mais curto prazo. Julho vem ganhando com negócios a $4,95 mais 6 o bushel. Setembro, $5,06 o bushel mais 4. Dezembro, $5,22 por bushel mais 4. E março de 2019, posição negociada $5,38 mais 6 por bushel. São os negócios na Bolsa de Chicago neste momento. O Ministério da Agricultura lançou nesta última quarta-feira o Plano Nacional de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Feijão e Pulses, grupo formado pelas leguminosas, ervilha, grão de bico e lentilha. O objetivo é organizar melhor essas cadeias produtivas para aumentar a exportação, visto que a exportação tem um grande potencial para o Brasil, em especial com destino aos países asiáticos. A nossa equipe em Brasília acompanhou o lançamento do plano, é o que você acompanha agora. A ideia do plano é aumentar em pelo menos 20% a produção de feijão e pulses, que são grão de bico, lentilha e ervilha, além de ampliar o consumo interno desses produtos em 5 quilos per capita ano. Significa no Brasil uma área de em torno de 10 milhões de hectares semeados. Isso é renda para o produtor, é uma oportunidade de a gente ter uma diversificação daquilo que nós fizemos também. E agregando justamente no Centro-Oeste como uma segunda safra, já que tem uma necessidade hídrica bem menor que algodão e milho, por exemplo. Então, o plano também tem como foco os mercados internacionais. O governo quer ampliar as exportações em 500 mil toneladas anuais de feijões e pulses até 2028. Um dos focos é a Índia, justamente por ser um país que consome pouca carne. Tem um crescimento econômico muito grande, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. A renda melhora, ele é um país basicamente não come carne, né, é vegetariano. E daí, então, o interesse que eles têm e a oportunidade que nós queremos aproveitar. O plano é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e de entidades do setor, que perceberam uma demanda crescente da Ásia por grãos secos. Durante o lançamento do plano, também foi criado um comitê gestor para fomentar a atividade. Catarina Martorelli para o SBA.
Mais um intervalo rápido por aqui. Não se esqueça que você é o nosso convidado a participar todos os dias do Agricultura BR, enviando foto, vídeo, comentários para a gente ou também perguntas, seja sobre clima, mercado. Você pode fazer isso mandando uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp para o número do programa. Se você ainda não tem, anote aí, é o 67996562266. E olha, o Agricultura BR, o canal do Boi, aproveita para prestar um serviço importante para você. Acesse o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com, ou qualquer uma das nossas mídias sociais. Você vai ver como que estão organizados os órgãos públicos e principalmente os bancos que operam no Brasil amanhã por conta do jogo da Seleção Brasileira de Futebol, que acontece a partir das 9 horas da manhã no horário de Brasília. Tem uma alteração generalizada nos horários de banco, então acesse o portal do SBA1 que você vai saber muito mais. Bom, e vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, as últimas informações desta edição. Até já. E atenção, produtores de algodão do Mato Grosso. O Instituto Estadual da Fibra, em parceria com a FATEC, vai realizar uma capacitação técnica no campo. De lá, Valdir Pacheco tem as informações. Máquinas sem técnicos capacitados para atuar, equipamentos operando bem abaixo do esperado e a necessidade de levar mais tecnologia ao campo. Este é o cenário desafiador apresentado pelo Instituto Mato Grossense do Algodão, IMA-MT, a Faculdade de Tecnologia Senai Mato Grosso, FATEC Senai-MT. As demandas deram origem a vários cursos de agrocomputação que serão oferecidos à sociedade a partir do próximo ano. A definição do perfil profissional para os cursos de habilitação técnica e superior contou com o apoio de empresas de máquinas agrícolas, sindicatos, produtores, professores, mestres e doutores da FATEC Senai-MT. Também foram definidas competências, capacidades técnicas, sociais e organizativas. O próximo passo será a elaboração dos planos dos cursos que atendam o perfil identificado pelas instituições envolvidas. De acordo com o IMA-MT, as tecnologias voltadas ao campo avançam rapidamente e, com elas, a necessidade por profissionais que saibam operacionalizar esses computadores, analisar dados, tratar informações e dar subsídios para a tomada de decisão. Segundo a entidade, são usados apenas 20% a 30% do potencial de máquinas e equipamentos. Isso significa perdas importantes em produtividade. Os cursos ofertados no mercado não suprem a demanda e é por isso que a FATEC foi procurada. A FATEC Senai-MT se manifestou sobre a formação de profissionais diferenciados e preparados para atuar no agronegócio. Por isso, estão desenvolvendo cursos para os diferentes perfis e necessidades que contemplam esse mercado. A FATEC gosta do desafio e trabalha alinhada com a indústria e com o campo, identificando as demandas e formatando cursos que garantam a empregabilidade aos estudantes. Valdir Pacheco, para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E é hora de falar com quem participa do programa. Chegou a hora do Agricultura BR Responde. E a participação de hoje vem de telespectador lá do estado do Piauí. Você acompanha conosco. Quem está participando hoje do programa está na tela. Participação de telespectador no Agricultura BR Responde. Ele pergunta o seguinte: é a Adriana, de Júlio Borges, Piauí. Pergunta é o seguinte: gostaria de saber a previsão do tempo no sul do estado do Piauí. Pergunta da Adriana. Juliana. Adriana, quem vai responder para você e para todos aí do sul do estado é a Juliana Rezende. Respondendo a dúvida da nossa telespectadora da região de Júlio Borges, no Piauí, que quer saber como que fica o tempo por lá agora na região dela no decorrer das próximas semanas. Olha, os últimos períodos a chuva já diminuiu bastante, tanto que as condições de umidade do solo
também diminuíram de forma bastante expressivas. Agora, os índices de umidade do solo no sul do Piauí estão em torno de 10% apenas. Só que isso é normal para esta época do ano, quando as chuvas diminuem de intensidade em grande parte do Brasil central. No decorrer dos próximos dias, ainda não tem previsão de chuva para grande parte do Piauí até pelo menos o dia 26 de junho. A expectativa é de chuva apenas concentrada no litoral norte da região. Agora, a partir do próximo período, a chuva até consegue avançar um pouco mais, garantindo chuva em toda a faixa norte do estado do Piauí, mas de maneira geral, em grande parte do estado, é o sol que vai brilhar forte e não tem previsão de chuva. As temperaturas vão aumentar bastante, tanto que a umidade também do ar cai nas horas mais quentes do dia, especialmente durante a tarde. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 6 de julho, expectativa de mais um período de tempo firme em grande parte do sul do Piauí, até na parte central também. Pancadas de chuva, mesmo que de fraca intensidade, apenas na faixa norte do Piauí. Então, no decorrer das próximas semanas, a expectativa é de tempo firme, temperaturas altas até pelo menos o começo do mês de julho na região de Júlio Borges, no Piauí. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Ju. Até amanhã. E obrigada, Adriana, pela participação. Um abraço a todos do Piauí. O assunto agora são o que acontece, né, nas áreas de produção dos Estados Unidos e como que influencia a soja negociada na Bolsa de Chicago. Os números e as previsões do tempo não negam. Vem com uma situação muito boa as lavouras norte-americanas. É muito provável que agora, na entrada do próximo mês, quando o Departamento de Agricultura norte-americano divulgar o seu novo relatório de oferta e demanda, tenha uma expressão maior para a previsão de produção daquele país. Isso porque, por enquanto, vai dando tudo certo. Ao dar tudo certo no campo, a pressão negativa sobre os negócios com soja em Chicago é maior. Frente a isso, temos ainda também as ações do governo norte-americano. Não tem muita mudança em relação às pontuações, a não ser uma nova ameaça do Donald Trump, que é dessa semana, em rechaçar qualquer retaliação da China em relação às suas imposições, e isso faria com que a taxação para produto chinês ficasse ainda maior, o que torna a relação comercial entre os dois países ainda mais complicada. Quem está retaliando os Estados Unidos também é a União Europeia. A União Europeia também faz uma operação de fazer retaliações aos norte-americanos. Isso mexe com o mercado de uma maneira que, na visão da maior parte dos analistas, não é das mais positivas. Veja conosco agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago que vinha operando num ambiente muito próximo à estabilidade logo cedo, depois veio para campo negativo. Esse campo negativo continua, vai perdendo cerca de 8 centes de dólar por bushel nas posições de curto prazo. Julho vem a 8 dólares 81 centes mais 2 o bushel. Agosto, 8 dólares 87 centes por bushel. Setembro, 8 dólares 92 e novembro a 9 dólares e 2 centes por bushel. Por fim, vamos acompanhar o dólar aqui no Brasil, ele que é tão importante para os negócios do agro. Moeda norte-americana vinha subindo nesta quinta-feira em relação ao fechamento de ontem. Chegava próximo aos 3,80. Neste momento você acompanha em tempo real a cotação do dólar comercial. Ele é vendido a R$ 3,79, com variação positiva de 0,29%. E com esta informação, encerramos aqui mais um programa para você. Obrigada pela companhia. Não se esqueça sempre de participar. No fim da tarde de hoje tem um resumo do agronegócio com a 3ª edição. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.